O sol descia lentamente sobre as águas do mar da Galileia, pintando com tons dourados as redes estendidas na areia. A brisa trazia consigo o aroma dos peixes recém-pescados e o murmúrio distante dos homens que encerravam sua jornada nos barcos. Numa aldeia humilde de pescadores, onde a vida seguia o ritmo do mar e a fé do povo se entrelaçava com a esperança do Messias, um jovem de rosto curtido e olhar firme preparava com as próprias mãos os apetrechos para o dia seguinte. Era Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João e herdeiro de uma tradição tão antiga quanto as águas que navegavam. Com o pai e o irmão, dividia o suor do trabalho e a esperança silenciosa de uma mudança prometida nas Escrituras. No entanto, em seu coração ardia uma chama diferente, um anseio mais profundo, uma inquietação que nem a pesca nem a rotina podiam saciar. Nele pulsava um espírito impetuoso, forte como a tempestade que se levanta de repente sobre o lago, e em seus gestos já se percebia a paixão de quem estava destinado a grandes feitos. Numa tarde, enquanto recolhia as redes à beira-mar, uma voz o chamou. Não foi um grito, nem uma ordem. Foi um convite que atravessou sua alma como uma rajada de luz. Segue-me. Sem perguntas nem demora, Tiago deixou as redes, o barco e o pai, e seguiu o homem que o chamava. Era Jesus de Nazaré, o Mestre, o Filho de Deus. Aquele instante marcou o início de uma jornada que o levaria além das fronteiras do mundo conhecido, por caminhos de glória e martírio, de pregação e silêncio, de fogo e eternidade. Esta é a história de Tiago Maior, apóstolo de Cristo, testemunha do Tabor e mártir em Jerusalém. O filho do trovão que, cheio do Espírito, cruzou os mares com a chama do Evangelho e cuja memória sagrada encontrou repouso nas terras verdes do extremo ocidente. Desde a bruma galega até a Jerusalém do martírio, seu nome permanece vivo no eco dos peregrinos e no coração de uma igreja que jamais esqueceu sua voz. A alvorada surgia sobre Betsaída, cobrindo com uma luz suave as águas do mar da Galileia. As primeiras sombras dos barcos dançavam sobre as ondas, enquanto os pescadores, homens de mãos ásperas e corações calejados pelo vento e pelo sal, lançavam suas redes ao mar com a destreza herdada de muitas gerações. Entre eles, Tiago, filho de Zebedeu, trabalhava com o vigor da juventude e a firmeza de quem aprendeu desde cedo a não temer nem o mar, nem a fome. Seu pai, Zebedeu, era um homem respeitado, conhecido por sua força e por sua fidelidade à lei de Moisés. Ao amanhecer, guiava o barco da família com passos seguros, e ao seu lado, os filhos Tiago e João se moviam em silêncio, atentos a cada ordem, como se o estalar das redes ou o sussurro do vento fizessem parte de uma linguagem ancestral. Em sua casa falava-se com reverência das promessas feitas a Abraão, da lei entregue a Moisés e do Messias que um dia viria para libertar o povo. Tiago, o mais velho dos irmãos, carregava no coração perguntas que não ousava dizer em voz alta. Já tinha visto a injustiça nos olhos cansados dos trabalhadores. Já tinha sentido a frustração dos anciãos que falavam do passado com saudade e do presente com resignação. E à noite, quando o mar dormia e a aldeia silenciava, olhava para as estrelas, perguntando se o Deus de Israel ainda se lembrava do seu povo. Era um homem de temperamento forte, de fala rápida e passos decididos. Seu irmão João, mais calmo, costumava acalmar seus impulsos com um sorriso. Mas entre os dois havia um vínculo profundo, daquelas alianças que só nascem entre os que compartilham o trabalho sob o sol e dividem o pão ao redor do fogo. Juntos, formavam um equilíbrio, a paixão de um, a contemplação do outro. Numa manhã, enquanto recolhiam as redes com a ajuda dos empregados, um murmúrio começou a se espalhar pela costa.
Um rabi galileu chamado Jesus estava pregando perto de Cafarnaum. Sua fama se espalhava como o vento entre os vilarejos e os caminhos, e diziam que curava os doentes e falava com autoridade, diferente dos doutores da lei. Tiago ouviu seu nome mencionado na boca de alguns, com curiosidade contida, mas sem imaginar que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Não muito tempo depois, enquanto preparavam o barco na beira do mar, uma figura se aproximou caminhando pela areia. Vestia-se com simplicidade, mas havia em seu olhar uma profundidade impossível de descrever. Jesus parou diante deles. Tiago levantou os olhos. Seu corpo se retesou por um instante, como se o tempo tivesse parado. "Segui-me", disse o mestre, "e vos farei pescadores de homens." Não foram necessárias outras palavras. Não houve discussão, nem explicações. Tiago olhou para o irmão e depois para o pai, que os observava em silêncio, como quem compreende que aquilo era maior que qualquer empresa de pesca. Sem dizer nada, Tiago largou as redes e desceu do barco. João fez o mesmo. Os dois irmãos deixaram para trás a madeira do barco, as cordas molhadas, a voz do pai, e seguiram aquele homem como se toda a sua vida tivesse sido uma preparação para aquele único momento. Desde aquele dia, o mar da Galileia deixou de ser o seu horizonte. Seus passos já não seguiriam as rotas das embarcações, mas os caminhos empoeirados onde o reino de Deus começava a ser anunciado. E Tiago, o filho do trovão, caminhou atrás do mestre, sem saber que aquele passo simples o conduziria à glória do martírio e à eternidade dos santos. O tempo parecia parar quando Jesus falava. Suas palavras, simples mas profundas, eram como água fresca para quem passava anos vagando pelo deserto da rotina religiosa. E ali, entre os 12 que o seguiam, de aldeia em aldeia, havia 3 que permaneciam mais próximos de sua sombra, que subiam com ele aos montes e entravam com ele no íntimo do mistério. Pedro, o pescador de alma impetuosa; João, o jovem de olhar contemplativo; e Tiago, o filho do trovão, ardente como uma chama soprada pelo vento de Deus. Junto a eles, Tiago aprendia não apenas com os ouvidos, mas com os olhos e com o coração. Viu leprosos serem purificados com um simples toque, cegos abrirem os olhos ao ouvirem seu nome, e corações endurecidos pela lei voltarem a pulsar diante de uma parábola. Mas dentro de Tiago fervia uma inquietação que nem os milagres, nem os ensinamentos conseguiam acalmar por completo. Ele queria mais. Desejava ver a glória do reino, tocar a realeza prometida, sentir nas mãos o poder do Messias. Certa tarde, Jesus os tomou à parte e os conduziu em silêncio até um monte. Ninguém fez perguntas. Seguiam-no como ovelhas que reconhecem a voz do pastor. Ao chegarem ao topo, o mestre parou, deu alguns passos à frente, e então, a luz. Uma claridade sobrenatural, resplandecente, envolveu tudo. Seu rosto brilhava como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a neve. Tiago caiu de joelhos, ofuscado pela glória. Ao seu lado, apareceram Moisés e Elias, conversando com Jesus, como se tempo e espaço tivessem desaparecido. "Senhor", exclamou Pedro, sem saber o que dizia, "façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias." Mas uma nuvem os envolveu, e uma voz poderosa ecoou do alto: "Este é o meu filho amado, em quem pus minha complacência. Escutai-o." Tiago, prostrado com o rosto em terra, tremia. Não era medo, mas um misto de assombro e reverência que lhe atravessava os ossos. Quando finalmente ergueu os olhos, tudo havia voltado ao silêncio. Apenas Jesus permanecia ali, sereno, como se tivesse retornado da eternidade. Naquele dia, o fogo em seu coração se acendeu com mais força. O céu lhe fora revelado por um instante, e agora ele ansiava habitá-lo. Por isso, não muito depois,
Ele e seu irmão se aproximaram de Jesus em particular, sem hesitar em pedir aquilo que julgavam justo. Mestre, disse Tiago com voz firme, queremos que nos conceda sentar um à tua direita e outro à tua esquerda quando vieres em tua glória. Jesus os olhou com ternura e seriedade. Sabia o que havia em seus corações, não ambição egoísta, mas um amor ardente, ainda não amadurecido. Não sabeis o que pedis, respondeu. Podeis beber o cálice que eu hei de beber? Podemos, disseram os dois, sem hesitar. Jesus assentiu, lentamente. Certamente bebereis o cálice que eu hei de beber, mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Tiago não compreendeu totalmente naquele momento, mas aquelas palavras ficariam gravadas em sua alma como um selo. O cálice que pediam não era de ouro nem de honra terrena, era o cálice do sacrifício, do testemunho sangrento, da fidelidade até o fim. Essa verdade começou a se revelar no horto do Getsêmani. Naquela noite escura, quando as estrelas pareciam ter se escondido e o mestre suava sangue na solidão da angústia, Tiago foi um dos três que o acompanharam até o lugar da agonia. Mas o sono venceu sua carne, e ele não conseguiu vigiar nem por uma hora. Só depois, após a prisão e a cruz, compreendeu que a glória passava antes pela entrega, que o reino nascia na dor redentora. E assim, o filho do trovão começou a se transformar. Aquele que desejava tronos entendeu que a verdadeira realeza estava em amar até o fim, em seguir o mestre não apenas na luz do Tabor, mas também na sombra do Gólgota. O fogo ainda ardia em seu peito, mas agora era um fogo purificado, o que ilumina sem consumir, o que dá vida mesmo quando queima. O céu de Jerusalém se cobriu de presságios sombrios. O clamor da cidade, que dias antes havia saudado o mestre com ramos de oliveira, transformou-se em um murmúrio tenso, carregado de traição e medo. Tiago caminhava entre a multidão como um estranho em sua própria terra, com o coração dilacerado e a mente presa em um turbilhão de perguntas. Como haviam chegado àquele ponto? Como podiam os homens condenar o justo? A última ceia ainda ardia em sua memória, com aquele pão repartido entre mãos trêmulas, com aquelas palavras misteriosas. Isto é o meu corpo, este é o meu sangue. Depois veio o Getsêmani, a traição na escuridão, as tochas, a violência. E então, o julgamento apressado, o silêncio dos discípulos, o medo que paralisa e enclausura. Tiago, como os demais, fugiu. Não teve coragem de permanecer junto à cruz. De longe, ouviu os rumores que haviam açoitado Jesus, que colocaram sobre ele uma coroa de espinhos, que caminhava pelas ruas carregando um madeiro, que fora crucificado entre dois ladrões. E quando enfim soube que ele havia morrido, um frio de sepulcro tomou conta de sua alma. Durante aqueles dias, a esperança lhe escapou como pó entre os dedos. Teria sido tudo um sonho, uma ilusão piedosa esmagada pelo poder com crueldade. Trancado numa casa com os outros apóstolos, Tiago não conseguia falar, nem mesmo orar. Apenas silenciava, agarrado à lembrança daquela voz que um dia o chamara à beira do mar. Mas no terceiro dia, tudo mudou. Maria Madalena entrou, envolta por uma luz que não era deste mundo. Seu rosto estava molhado de lágrimas, mas seus olhos ardiam. Eu o vi, disse ela. Ele está vivo. O mestre ressuscitou. E aquelas palavras, a princípio mal acreditadas, começaram a ecoar como um trovão. Depois veio Simão Pedro. Depois, os discípulos de Emaús. E então, o próprio Jesus, aparecendo no meio do cenáculo, mostrando suas mãos e seu lado, comendo com eles, chamando-os pelo nome. Tiago caiu de joelhos. Não disse nada. Não conseguiu. Apenas chorou. A partir daquele instante, sua vida se dividiu entre o antes e o depois.
O medo que antes o calava se transformou em fogo. A dúvida virou certeza. O apóstolo temeroso morreu naquela casa fechada, e em seu lugar nasceu uma testemunha. E quando chegou o dia de Pentecostes, e o Espírito desceu como línguas de fogo, Tiago sentiu que sua alma se abria como o mar diante do povo de Israel. Já não era um pescador da Galileia, mas um arauto do reino. Saiu às ruas com os outros, sem medo, sem reservas, proclamando com voz ardente aquilo que seus olhos haviam visto e suas mãos tocado, que Cristo havia ressuscitado, que a morte fora vencida. Jerusalém estremeceu. A cidade que havia gritado, crucifica-o, agora ouvia com espanto aqueles mesmos homens falando em línguas estrangeiras, curando doentes e pregando com autoridade. Alguns zombavam, dizendo que estavam embriagados, mas muitos outros sentiam aquelas palavras perfurarem sua alma como uma espada. Convertei-vos, proclamavam os apóstolos, e sede batizados em nome de Jesus Cristo para receber o dom do Espírito Santo. Tiago, entre eles, ardia como uma chama viva. Sua voz era firme, seu olhar seguro. Não falava como um sábio, mas como um homem que havia andado ao lado de Deus, que o tinha visto morrer e ressuscitar. Seu fervor contagiava muitos, e as primeiras conversões enchiam de júbilo o coração da igreja nascente. O fogo que Jesus havia prometido agora ardia em seu peito. E Tiago, o filho do trovão, estava pronto para levar essa chama até os confins da terra. O vento do Espírito não conhecia fronteiras, e o coração de Tiago, inflamado pelo fogo de Pentecostes, pulsava com uma urgência que ele não podia ignorar. Já havia pregado em Jerusalém, proclamado a ressurreição com coragem, mas em sua alma ardia uma voz que o impulsionava a ir além, até os confins do mundo, onde o nome de Jesus ainda não havia sido pronunciado. Assim nasceu sua missão ao Ocidente, uma jornada que o levaria até as longínquas e desconhecidas terras da Hispânia. Poucos entenderam sua decisão. Hispânia? Perguntavam alguns, com as sobrancelhas franzidas e um olhar incrédulo. Lá não há sinagogas nem discípulos, apenas ídolos e superstições, homens duros de coração e povos selvagens sem lei. Mas Tiago, firme como uma rocha, não buscava conforto nem sucesso imediato. Lembrava-se das palavras do Mestre: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E dentro de si, ele já havia partido. A viagem foi longa, árdua, cheia de perigos e cansaço. Atravessou o mar Mediterrâneo em embarcações frágeis, caminhou por trilhas poeirentas, cruzou terras onde o nome de Cristo nada significava e onde a palavra cruz era apenas um símbolo desconhecido. A seu lado, alguns discípulos fiéis, entre eles Atanásio e Teodoro, partilharam o pão escasso, as noites frias e a esperança intacta. Finalmente pisaram as costas hispânicas, terra de colinas verdes, rios caudalosos e bosques imponentes, mas também terra de crenças antigas, de pedras que contavam histórias de deuses esquecidos e povos que não conheciam nem a lei nem os profetas. Tiago pregou na Galícia, caminhou por Astúrias, atravessou a Meseta, falou em praças, mercados, à beira dos caminhos. Sua voz era forte, seu testemunho ardente, mas os corações eram duros como a pedra. Durante semanas, sua alma se sentia só, como se sua voz se perdesse no vento. Os frutos eram escassos. Alguns escutavam com atenção, mas muitos mais o olhavam com desconfiança ou indiferença. No silêncio da noite, Tiago elevava sua oração com humildade. Senhor, acaso este povo não é também teu? Acaso estas almas não valem tanto quanto as de Jerusalém? Foi então, quando a desolação começava a escurecer seu ânimo, que aconteceu o prodígio. Era noite, e Tiago se encontrava às margens do rio Ebro, na cidade de Caesar Augusta, que mais tarde seria conhecida como Zaragoza.
Estava em oração, como tantas vezes, pedindo luz e consolo. De repente, o ar se encheu de uma fragrância desconhecida, suave e penetrante, e uma luz brilhante desceu do céu. Diante dele, sobre um pilar de jaspe, apareceu a Santíssima Virgem Maria, ainda viva na Palestina, mas presente ali por graça especial de Deus. A Senhora vestia-se de luz e ternura, e sua voz era um canto que atravessava a carne e alcançava a alma. Tiago, meu filho, disse com doçura, não temas. Mesmo que os corações sejam duros e a terra ainda esteja adormecida, tu és semeador. Não verás agora a colheita, mas da tua semente brotarão rios de graça. Aqui, onde me vês, se levantará um templo em minha honra. Permanece firme, porque estou contigo. Tiago caiu de joelhos comovido, e lágrimas de consolo correram por seu rosto. Sabia que não era um sonho, nem uma visão passageira. Era ela, a mãe do Senhor, aquela que havia dito sim ao mistério e agora vinha fortalecer sua missão. Quando a luz se desfez, o pilar permanecia ali, firme, silencioso, testemunha eterna daquele encontro celestial. Desde então, seus passos ganharam novo vigor, pregou com mais ardor, abençoou os que se deixavam tocar pela graça e deixou semeada a primeira devoção mariana de toda a cristandade. Nossa Senhora do Pilar, viva e presente antes mesmo de sua gloriosa Assunção. O coração da Espanha não se abriu completamente naqueles dias, mas uma porta havia sido entreaberta. E Tiago, obediente até o fim, compreendeu que os caminhos de Deus nem sempre trazem glória imediata, mas sempre semeiam eternidade. A viagem à Espanha havia sido longa e cheia de silêncios. Tiago havia semeado a palavra com generosidade, mesmo sabendo que não veria a colheita. Agora, obedecendo ao impulso do Espírito, empreendia o retorno a Jerusalém, a cidade onde tudo havia começado, e onde, sem saber, seu caminho terreno estava prestes a terminar. A situação na Palestina era outra. A igreja crescia com força, mas também com sangue. Herodes Agripa I, desejoso de agradar aos judeus influentes, havia desencadeado uma onda de perseguição. As ruas de Jerusalém já não eram seguras para os discípulos do Nazareno, e as sombras se lançavam sobre os seguidores do caminho como lâminas afiadas. Tiago chegou em silêncio, sem alardes, como quem volta para casa sabendo que o limiar também pode ser cruzado em direção ao sacrifício. Visitou os irmãos, fortaleceu os novos cristãos, partilhou a Eucaristia com lágrimas e fervor. Não falava muito. Seu rosto havia adquirido a serenidade de quem já fez as pazes com o martírio. Não demorou a ser denunciado. Soldados armados o surpreenderam pregando perto do templo. Não houve julgamento justo, nem tempo para se defender. Herodes, sedento por poder e aplausos, assinou sua sentença com frieza. Tiago seria decapitado. O primeiro dos 12 a derramar seu sangue por Cristo foi conduzido pelas ruas de Jerusalém como um criminoso. Mas seu porte não era o de um derrotado, e sim o de um rei a caminho do trono. A multidão murmurava. Alguns o reconheciam, outros desviavam o olhar. Mas um, entre os soldados, não conseguia parar de observá-lo. Era Josias, um jovem designado como escolta em sua captura. Durante o trajeto, notou a calma do apóstolo, seu silêncio cheio de dignidade, a forma como seus lábios murmuravam orações em vez de maldições. Na noite anterior à execução, Josias se aproximou dele, movido por uma inquietação que não compreendia. Quem é você para olhar a morte desse jeito? Perguntou sem esconder sua perplexidade. Tiago ergueu os olhos. Seu olhar era profundo, mas não acusador. Sou testemunha da vida, respondeu com voz serena. E pela morte irei ao encontro do meu Senhor. Naquela noite, Josias não conseguiu dormir. Algo havia se quebrado dentro dele. E quando, no dia seguinte, foi levado com Tiago até o local da execução,
Seu coração já não era o mesmo. O carrasco levantou a espada, mas sua mão tremia. O apóstolo ajoelhou-se, não como um vencido, mas como quem se oferece sobre o altar. Senhor Jesus, sussurrou, em tuas mãos entrego o meu espírito. E naquele instante, a espada desceu. O silêncio tomou conta de todos os presentes. Alguns se afastaram, outros ficaram imóveis. Josias, o executor, lançou a espada ao chão. Caiu de joelhos ao lado do corpo de Tiago e proclamou em alta voz: Eu também creio em Cristo, a quem este homem serviu até o fim. Foi preso naquele mesmo instante e, segundo a tradição, recebeu o batismo com seu próprio sangue. Assim morreu Tiago Maior, filho do trovão, testemunha do Tabor, semeador da fé no Ocidente. O primeiro dos apóstolos a coroar seu caminho com o martírio. Seu corpo foi recolhido por seus discípulos, que o levaram, por inspiração divina, até as costas da Espanha, onde descansaria em terra de promessa, como semente que aguarda o tempo de florescer. A espada não o silenciou. Seu sangue não foi derrota. Foi semente, foi tocha, foi chamado que séculos depois ainda ressoaria pelos caminhos do mundo. A cidade de Jerusalém permanecia em silêncio após o martírio de Tiago. Seu sangue ainda estava fresco na memória dos discípulos e suas palavras, pronunciadas com serenidade diante da morte, flutuavam como um eco nos corações dos fiéis. Mas Deus, que nunca esquece os seus, havia reservado um destino sagrado para aquele corpo que havia caminhado ao lado do Filho do Altíssimo e que agora repousava na escuridão de uma tumba. Segundo uma inspiração divina, transmitida como sussurro na oração, como certeza que nasce sem explicação, 2 de seus discípulos mais próximos, Atanásio e Teodoro, sentiram-se chamados a trasladar seus restos mortais para longe da Judéia, rumo à terra que Tiago havia evangelizado com esforço e lágrimas, a Hispânia. Aquele lugar que parecia ter dado poucos frutos seria o lar eterno do apóstolo. Mas não seria uma viagem comum. Não haveria ouro nem escolta, nem grandes cerimônias. Apenas fé, profunda, inquebrantável, viva. E com ela, a providência de Deus realizou o impossível. Conta a tradição que, ao chegarem à costa, os discípulos encontraram uma barca feita de pedra, sem remos nem velas, mas firme como se a própria rocha houvesse desejado tornar-se navio. Com cuidado, colocaram ali o corpo de Tiago, envolto em simples lençóis, e se entregaram à vontade do céu. A embarcação de pedra deslizou sobre as águas como se fosse conduzida por anjos. Atravessou o mar sem leme, sem mapa, sem medo. Durante dias e noites, Atanásio e Teodoro rezavam sem cessar, confiando que aquele que havia enviado o apóstolo agora guiaria também seu corpo ao lugar destinado. Finalmente, as águas do Atlântico os levaram até uma costa remota do noroeste da Espanha. Era uma terra verde, selvagem, envolta em brumas e silêncio. Ali, nas proximidades de Iria Flávia, hoje conhecida como Padrón, a barca tocou terra. Movidos pelo Espírito, os discípulos buscaram um local digno, afastado dos olhos do mundo, onde pudessem sepultar o apóstolo. Atravessaram colinas, cruzaram florestas densas, até encontrarem uma clareira envolta por uma paz sobrenatural. Ali cavaram a terra e, entre lágrimas e cânticos silenciosos, depositaram o corpo de Tiago. Não houve templo nem lápide, apenas a promessa do céu e a certeza de que aquele lugar um dia seria redescoberto. Passaram-se séculos. Impérios surgiram e caíram. A memória dos homens se apagou, mas o céu não esqueceu. E foi no século IX, sob o reinado de Afonso II das Astúrias, que o milagre se revelou. Um eremita chamado Pelaio, que vivia na solidão dos montes galegos, começou a ver luzes celestiais, descendo do céu e pousando sobre um monte coberto de vegetação.
Noite após noite, as estrelas pareciam dançar sobre aquele lugar como guardiãs silenciosas. Movido por esses sinais, Pelaio procurou o bispo Teodomiro de Iria Flávia, que organizou uma expedição até o local. Após limparem a vegetação, encontraram uma antiga sepultura de pedra. Ao abri-la, descobriram um corpo incorrupto e majestoso, acompanhado de sinais que não deixavam dúvidas. Era o apóstolo Tiago. O rei Afonso II, profundamente comovido, peregrinou desde Oviedo para venerar o túmulo. Mandou construir um primeiro santuário sobre aquele lugar e assim nasceu Compostela, que em língua antiga significa Campo da Estrela. Desde então, o sepulcro do apóstolo tornou-se farol para todo o Ocidente, e os caminhos começaram a encher-se de peregrinos vindos de toda a Europa, guiados não por mapas, mas pela fé. A barca de pedra que cruzou o mar sem velas, a tumba escondida entre colinas e a estrela que indicou o caminho. Tudo se entrelaçou no plano divino. Tiago, o filho do trovão, não foi apenas o primeiro a morrer por Cristo, mas também o primeiro a transformar sua tumba em destino de esperança, consolo e conversão para gerações inteiras. Assim, aquele que semeou na escuridão de uma terra distante tornou-se o coração pulsante da cristandade peregrina. E sua voz, que em vida ardia como fogo, continua ressoando da Galícia até os confins do mundo. O eco do nome de São Tiago não ficou sepultado na Galícia. Desde sua tumba escondida entre as colinas, a figura do apóstolo começou a irradiar uma influência que, com o passar dos séculos, se tornaria uma chama viva no coração de um povo. E foi nos tempos sombrios da Idade Média, quando a cruz parecia vacilar sob o peso do aço estrangeiro, que a figura de São Tiago ressurgiu, não como mestre ou pescador, mas como cavaleiro de luz, defensor da fé e protetor de uma nação em formação. Corria o século VIII. A Península Ibérica, outrora terra de mártires e santos, havia caído quase por completo sob o domínio muçulmano. A cruz havia sido abatida em muitas cidades, e o crescente islâmico tremulava sobre templos transformados em mesquitas. Mas nas montanhas do norte, entre os vales asturianos e as veredas cântabras, pequenos núcleos cristãos resistiam como tochas acesas contra o vento. Ali começava a reconquista, não apenas de um território, mas de uma identidade. E então o céu respondeu. Durante a lendária Batalha de Clavijo, no século IX, os exércitos do rei Ramiro I enfrentavam uma força muçulmana muito superior. O medo percorria as fileiras cristãs como uma sombra silenciosa. As orações eram urgentes e a esperança tênue. Mas na véspera do combate, uma luz cortou os céus. O próprio rei, segundo as crônicas, teve uma visão. O apóstolo São Tiago apareceu-lhe montado num cavalo branco resplandecente, com uma espada erguida e um estandarte com a cruz do Senhor tremulando ao vento. "Não temais", disse a figura celeste. "Eu combaterei convosco em nome de Cristo." Ao amanhecer, enquanto a neblina cobria o vale, os soldados viram no alto de uma colina uma figura imponente que avançava a galope, espada em punho. Com ele, uma força invisível pareceu despertar no coração dos cristãos. A batalha foi feroz, mas a vitória fulminante. Os inimigos fugiram, e os campos foram semeados não de derrota, mas de glória. Desde aquele dia, São Tiago foi aclamado como mata-moros, não em ódio, mas como símbolo da vitória do Evangelho sobre a opressão, da fé sobre o esquecimento. Passou a ser representado a cavalo, vestido com armadura, empunhando a espada da justiça e protegendo o povo fiel. Já não era apenas o apóstolo da Galileia ou o semeador da Espanha. Era o paladino do reino de Deus, o protetor visível da alma de uma nação. Sua imagem se multiplicou em igrejas, estandartes e altares. Juravam-se batalhas em seu nome. Reis invocavam sua intercessão antes de cada campanha.
e os peregrinos, vindos de todos os cantos da Europa, pegavam o bastão e a concha para caminhar até seu sepulcro em Compostela, buscando não apenas indulgência, mas força, renovação e uma nova identidade. O caminho de Santiago, em suas múltiplas rotas, tornou-se uma artéria espiritual que percorria o continente, unindo povos, línguas e culturas em torno da figura de um apóstolo que havia morrido em Jerusalém, mas vivia na Galícia. Não eram apenas passos o que os peregrinos deixavam na trilha, mas promessas, lágrimas, silêncios e cantos. E Compostela, antes um lugar oculto entre bosques, transformou-se em cidade santa, farol da cristandade ao lado de Roma e Jerusalém. São Tiago Matamoros não foi uma invenção de espadas nem de tronos. Foi uma resposta do alto, uma manifestação da fidelidade divina que não abandona o seu povo. Sua figura cavalgando entre a névoa não era imagem de violência, mas de esperança, um lembrete de que a fé não morre na escuridão, mas ressuscita toda vez que alguém ousa lutar pela verdade. E assim, o apóstolo do trovão, que um dia pediu para sentar-se à direita do rei, tornou-se protetor de reis, guardião dos caminhos e coração espiritual de uma nação inteira. Das montanhas do norte aos campos de Castela, seu nome foi grito de batalha e canto de louvor. Porque onde há uma alma que não desiste, ali cavalga São Tiago. São Tiago não morreu. Seu corpo pode ter sido depositado numa tumba de pedra entre os bosques da Galícia, mas seu espírito continua caminhando. Vive em cada passo trêmulo do peregrino que parte com os pés cansados e a alma aberta. Vive em cada amanhecer envolto em névoa, em cada cruz à beira da trilha, em cada oração sussurrada sob as estrelas ou aos pés de uma ermida solitária. Ele não está enterrado, está presente. Não é uma lembrança, é uma chama. O filho do trovão, que um dia deixou redes e barco para seguir Jesus, tornou-se guia dos que buscam, dos que duvidam, dos que anseiam por algo mais profundo do que a rotina do mundo. Sua coragem na pregação, sua fidelidade até o sangue, seu silêncio confiante diante da espada, tudo continua ressoando, não como um eco do passado, mas como uma voz que ainda chama hoje. A cada ano, milhares e milhares de homens e mulheres de todas as idades e línguas cruzam montanhas, rios, vilas e cidades, carregando no coração uma pergunta e uma esperança. Muitos não sabem por que caminham, mas São Tiago sabe. Ele os acompanha invisível, mas próximo, como um irmão mais velho na fé, como um sentinela que os espera ao fim do caminho. Desde o Monte Tabor, onde contemplou a glória de Cristo, até o Gólgota, onde abraçou o cálice do sofrimento, desde as terras pagãs da Espanha até a eternidade gloriosa, sua chama nunca se apagou. Ela arde, arde em Compostela. Arde no peito de cada crente que entendeu que seguir a Cristo é deixar tudo, até a própria vida. Porque o caminho não termina na catedral. O verdadeiro caminho começa quando, ao chegar, se compreende que a meta é Cristo e que o apóstolo, com sua espada e seu heroísmo silencioso, apenas aponta a direção. E assim continuará sendo. Enquanto houver quem caminhe, quem reze, quem busque, São Tiago continuará vivo, o apóstolo eterno do caminho. São Tiago, valente testemunha de Cristo, padroeiro da Espanha e farol dos peregrinos, rogai por nós.